Quem com tarifa fere, com tarifa será ferido. Donald Trump manda um recado importante ao governo brasileiro, e no Canadá, justamente por causa do jogo das tarifas, quase caiu o governo de Justin Trudeau nesta segunda-feira, dia 16, mas a crise continua, vamos entender. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Ivan Kleiber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido, e este é o Boletim Pega Vox desta terça-feira, dia 17 de dezembro. Já passou o prazo de validade. Esta frase foi dita por membros do partido de Justin Trudeau no Canadá, o Partido Liberal. E isso mostra o quão grave é a situação do governo Trudeau e o quão prestes ele está a cair, a se dissolver. Isso mesmo. Mas como chegamos a essa situação e o que tem a ver com as tarifas e, eventualmente, com o Brasil? Acontece que, aproximadamente um mês atrás, Donald Trump declarou que pretendia que o Canadá ajudasse no controle de fronteira, justamente na divisa entre os Estados Unidos e o Canadá. Ele fez o mesmo pedido para o México também. Caso o Canadá não coopere, Trump anunciou que colocaria 25% de tarifa nos produtos do Canadá. Justin Trudeau agiu de maneira quase que juvenil, pegou o avião e apareceu de surpresa em Mar-a-Lago para conversar com Donald Trump. Trump recebeu muito bem Justin Trudeau, inclusive lhe ofereceu um jantar e aparentemente a situação estava resolvida, mas não é bem isso que aconteceu. Trudeau, de alguma maneira, insiste em dar início a essa guerra das tarifas, vamos colocar assim, com os Estados Unidos. Ele não está muito disponível a ceder nesta questão a Donald Trump. Ontem, segunda-feira, dia 16, era o dia marcado para o governo canadense, portanto, o governo de Trudeau, entregar uma espécie de pacote econômico, um plano econômico para o ano de 2025. E por conta de divergências justamente neste pacote econômico, questões internas relacionadas à economia do Canadá e a maneira que Justin Trudeau pretende enfrentar, ou melhor dizendo, estabelecer as relações com Donald Trump, desagradou a então vice-primeira-ministra do Canadá e ministra das Finanças, que pediu renúncia. Quando ela entrou no gabinete do partido, no parlamento, ela foi aplaudida de pé, segundo fontes da mídia canadense, em um sinal de apoio a ela e não a Trudeau. Acontece que muitos membros do Partido Liberal, do partido de Trudeau, não concordam com a maneira que ele vem conduzindo, então, essa possível relação, nova relação, com Donald Trump. Somado a isso, Justin Trudeau tem uma popularidade abaixo de 30%, quase 70% dos canadenses não aprovam como ele vem administrando o país. Vale lembrar que Trudeau já está há alguns anos no poder, 6 ou 7 anos no poder. Isso também acaba gerando um certo desgaste. Diante deste caos, do atraso do anúncio do pacote econômico, a oposição começou a pedir a renúncia de Justin Trudeau. Até aí tudo bem, é o jogo da oposição. Mas durante o dia, então, membros do partido de Justin Trudeau começaram a fazer declarações como essa, de que o prazo de validade terminou e que realmente seria a hora dele renunciar. Até porque no ano de 2025 teremos eleições de qualquer maneira no Canadá. Seria como antecipar os fatos para o Partido Liberal, muito provavelmente sabendo que vai perder a eleição para o Partido Conservador do Canadá. Seria algo muito semelhante com o que aconteceu na Alemanha, de simplesmente antecipar as eleições e pronto, por um fim ao governo Trudeau. Mas o início dessa crise começa justamente com Donald Trump falando da questão da fronteira com o Canadá. E Justin Trudeau até o momento não soube como reagir a essa declaração de Donald Trump. Agora, falando em declaração de Donald Trump, nós vamos ver como uma frase de Donald Trump pode ter um impacto na economia do Brasil. Isso mesmo. Agora, concluindo a situação da crise política no Canadá, que está longe de acabar, Justin Trudeau, neste momento, tenta ganhar tempo, uma vez que estamos próximos do recesso de Natal. Então, de alguma maneira, ele está tentando empurrar essa crise para o início de janeiro. Ele nomeou um novo ministro das Finanças e eu tive a oportunidade de acompanhar a entrevista coletiva
que ele concedeu na noite dessa segunda-feira. E ali na entrevista ele deu a impressão de que pretende sim trabalhar com Donald Trump e ser, digamos, mais amigável à administração Trump. Mas isso não foi o suficiente. E como eu disse, a crise política no Canadá continua e não seria uma surpresa se o governo de Trudeau chegasse ao fim justamente nesta semana. Mas quem está firme e forte é a loja do Pegavox. Isso mesmo, com uma super promoção agora, época de Natal, você vai dar um presente para você mesmo e vai presentear um amigo, um familiar e ainda ajudar no projeto Pegavox. E olha que bacana a promoção, frete grátis, é isso mesmo, frete grátis. Então acesse o link que está aqui na descrição desse vídeo e veja as várias camisetas e blusas com as estampas contendo as frases icônicas aqui do Pegavox. Esse é um presente bem bacana nessa época do ano e aproveite então, estamos com o frete grátis. Donald Trump citou nessa segunda-feira, dia 16, o Brasil como um país que taxa demais e avisou que vai taxar de volta. O contexto da declaração é porque ele estava dando uma entrevista coletiva e respondendo perguntas justamente sobre essa questão de economia e tarifas. E ele começou a resposta da pergunta sobre a Índia. E no final da resposta sobre a Índia, ele acabou lembrando do Brasil e citando o Brasil e de uma maneira indireta mandando um recado para o governo no Brasil. Agora, para nós termos uma ideia do impacto que essa declaração de Donald Trump teve na cotação do dólar, por exemplo, no Brasil, vamos trazer aqui um ponto. Quando Donald Trump citou esta frase, a cotação era de R$ 6,07. Minutos depois dessa declaração de Trump, a cotação chegou a R$ 6,11, atingindo novamente uma máxima histórica. Está certo que o governo brasileiro também está se esforçando aí para que o dólar suba através de erros internos aí, a apresentação do plano econômico, enfim, as coisas não estão indo bem dentro do Brasil. Mas essa declaração de Trump, sim, podemos dizer que impactou diretamente na cotação do dólar. E também mostra que Donald Trump está levando a sério essa questão das tarifas. Ele disse que vai tratar os países reciprocamente. Ele também deu um exemplo de uma bicicleta americana, produzida nos Estados Unidos, exportada para a Índia. Se tiver 100% de tarifa, logo uma bicicleta fabricada na Índia, que será vendida nos Estados Unidos, também terá 100% de tarifas. E foi aí que ele lembrou do Brasil. Mas essa não é a primeira vez que, digamos assim, Donald Trump dá um chega para lá no governo brasileiro em questões econômicas. Lembrando que recentemente ele disse que países do BRICS, caso queiram sair do dólar nas transações internacionais, vão pagar um preço alto e podem dar adeus à economia americana, usando aí de novo a questão das tarifas como realmente uma arma nesta guerra comercial. A declaração de Trump teve um efeito muito grande, tanto que Índia e África do Sul, 2 membros do BRICS, já disseram que não tem interesse, que nada está sendo colocado em prática na questão de uma moeda do BRICS, deixando o Brasil numa saia justa. Afinal de contas, muitos acreditam que essa seja uma iniciativa do Brasil junto com a Rússia e a China. E aí os outros 2 membros, então, a África do Sul e Índia, dando um passo para trás. Lembrando que Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil, é a atual presidente do Banco do BRICS. E chegamos no momento da palavra ou frase do dia, aquela frase que você vai escrever na seção de comentários, ganhar um like do Pegavox e ajudar no engajamento aqui, tanto do canal quanto do vídeo. E a frase de hoje é: faz o T. Isso mesmo, faz o T. O T de Trump e de tarifa, tá certo? Então escreva aí na seção de comentários, faz o T, e ganhe um like do Pegavox e ajude no engajamento, tá certo? A todos, muito obrigado pelo carinho da audiência.